Boa tarde, meus irmãos. Estou aqui em Maricá para transmitir para vocês. Não sou palestrante, nunca fiz uma palestra na minha vida, em centro espírita, sei lá onde quer que seja. Então, estou tentando que fale no Google. Me perdoe se de repente sair alguma coisa errada, tá? Mas vamos lá, vamos tentar, né? Temos que tentar para ver se vai dar certo, porque não tem outro jeito. Vou falar com vocês sobre o Espiritismo. Espiritismo, a doutrina espírita, tá? A doutrina espírita começou com o lançamento deste livro aqui, ó, o Livro dos Espíritos, 1857, codificado, isso é, traduzido, escrito por Allan Kardec. Allan Kardec era professor, não era médium. Kardec nunca foi médium de nada, certo? Ele simplesmente foi coordenador da doutrina espírita, mas nada além disso. Isso aí, pessoas que falam, Kardec não escreveu nada dele, tá? Ele simplesmente mandou diversas perguntas a diversas partes do mundo para médios, que médios não era, nem acho que médio naquela época era velhinho, não, os médios eram todos novos, adolescentes, jovens, 20 anos, 20 e poucos anos, 18 anos, esses eram os médios Kardec. Então esses fenômenos de comunicação dos espíritos, né, com as mesas dançantes em Paris, em que as mesas respondiam às perguntas das pessoas, e Kardec não levou muita fé nisso na época, não. Ele achou que isso aí era um efeito magnético de alguém, uma coisa na natureza, até que uma pessoa chamou Kardec, vamos lá. Aí ele disse, não vou não. Então eu vou ver. Mas isso aí deve ser alguma coisa, uma besteira da própria natureza que a gente desconhece, né? Ele era professor. Ele não ia acreditar em qualquer coisa. Aí ele voltou, e aí, como é que foi a história? Não, eu fui lá, Kardec, realmente, a mesa só tem um pequeno problema, a mesa responde. Ah, como assim a mesa responde? A gente faz uma pergunta e a mesa responde. Aí ele pensou, bom, então vamos ver o que está acontecendo. Ele tirou a seguinte conclusão, né? Como era muito lógico, a todo feito inteligente tem uma causa inteligente. Então a mesa não é inteligente. Então alguém está respondendo, alguém inteligente, alguma inteligência está respondendo. Foi que ele foi lá, fez as perguntas e descobriu que era nada mais, nada menos do que as almas dos mortos. As pessoas que morreram estão lá ainda, estavam vivas ainda e respondiam Kardec. E aí começou a surgir toda a doutrina espírita. Aí falou, mas isso aí é coisa do demônio. Não é coisa do demônio não. Por que Deus vai permitir que o demônio responda e o anjo não? Por quê? Quer dizer que então nós estamos à mercê dos demônios? Tem lógica isso? Então, qualquer espírito pode responder. Sendo bom, mal, resposta é resposta, não quer saber quem é. Agora, como é que você vai saber se o espírito é bom ou mal? Pela resposta dele. Como é que você sabe que uma pessoa é boa ou ruim? Pela resposta dela. Isso é muito lógico. Não tem uma coisa para ser inventada. A pessoa começa com aquele conversa, ai tio, ai isso, aquilo. Você já sabe que não é uma pessoa que fez uma faculdade. Não é isso. A própria conversa você já sabe. É a mesma coisa o espírito. O espírito é a mesma coisa. O espírito nada mais é a alma das pessoas que morreram. Ponto. O espírito veio antes, durante, chama-se alma. O espírito encarnado chama-se alma. Depois vira o espírito novo. Volta ao mesmo lugar que ele sempre esteve. Do outro lado. Não é nada. Agora, achar que Deus vai permitir que os espíritos maus falem com a gente, e os bons não. Por quê? Tem alguma chavezinha que só entra espírito mau? Não é. Se você é mau, você vai trazer espírito mau, lógico. O espírito está te fazendo mal. É que você é mau. Então, se você fosse uma boa pessoa, você vai... É igual as pessoas as pessoas que gostam de futebol, eles se juntam para falar de futebol. As pessoas que gostam de fumar, eles se juntam para fumar. As pessoas que gostam de beber, se juntam para beber. As pessoas que gostam de orar, se juntam para... É a mesma coisa do outro lado. Então, os espíritos se juntam às pessoas que são afins. E ponto final. Bom, mas vamos ao Livro dos Espíritos. Foi publicado em 18 de abril de 1857. E essa tradução aqui é a que eu mais gosto. Existem outras traduções, tá? É do Guilom Ribeiro. Engenheiro civil, poliglota e vernaculista. Então, lá na primeira parte, está escrito assim, Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita. Então, minha gente, o que é doutrina? Vamos lá. Doutrina, está aqui no Google, tá? É o conjunto de princípios que serve de base a um sistema
que pode ser literário, filosófico, político ou religioso. Então é um conjunto de princípios, de ordenamentos, de coisas que têm que ser seguidas, certo? É isso. Então vamos lá. Princípios da doutrina espírita. São 5 linhas. Sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura, depois de morto, e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores com o concurso de diversos médiuns. Não foi só o médico que escreveu isso, e nem foi só o espírita, não foi só o espírito, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Conclusão disso aqui. Primeiro, são vários espíritos superiores. Como é que você sabe? Pela resposta deles. Lógico. Segundo, vários médios. Não foi um médico só que escreveu isso. Então, isso aqui não tem dono. Não existe o papa disso aqui. Não tem. Não tem o pastor, o sei lá quem, o bispo. Não tem nada disso aqui. Não tem. Tá? Então, ele não tem uma pessoa só. São vários médios. A única pessoa que recebeu isso e coordenou foi Kardec. Então, Kardec não escreveu nada. O livro do Espírito são 1019 perguntas. As perguntas que ele fez foi Kardec. Quem respondeu foram os médios. No mundo todo. Mandaram para ele. Kardec não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Não tinha carta. Imagina um bando de carta que chegou na casa dele, né? Coitado do correio da França. Deve ter sido um problema para eles levar um carteiro, não devia trabalhar muito, né, naquela época para Kardec, porque o que ele deve ter recebido de carta na casa dele, né, deve ter uma coisa fabulosa, né, do mundo inteiro. Ele fazia a minha pergunta, quem é Deus? O médium lá respondia, outro médium na Rússia respondia, outro médium nos Estados Unidos, ele viu que era a mesma resposta. Mesma resposta. Então ele simplesmente pegou, fez a pergunta e a resposta ele leu e colocou ali. A resposta que os espíritos superiores deram para os médicos, que não eram velhos, eram todos novos, eram jovens. Tá? Então, filosofia. O que é filosofia? Filosofia é a ciência geral das origens e das causas. Desde causa e efeito. Né? Todo princípio inteligente tem uma causa inteligente. Tá certo? E vamos lá. O livro do Espírito é dividido em 4 partes. Tá? São 1019 perguntas com as respostas dos espíritos, e eu vou ler para vocês só a introdução aqui, a primeira parte, aqui ó, introdução ao estudo da doutrina espírita. Número 1. Vai ser só um parágrafo só para não ficar me estendendo muito, senão a pessoa dorme no meio do caminho, aí é um problema, né? Então vamos lá, número 1. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Coisas novas, no caso da doutrina espírita. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Por exemplo, manga. Manga de quê? De camisa? Ou manga fruta? Então, devia ter outro nome para isso aqui. Quando você fala manga, você vai confundir. Para isso, ele começou essa introdução aqui. Como o espiritismo era uma coisa nova, ele tinha que ter uma palavra nova para aquilo. Então, o espiritismo sempre existiu. Na época lá de Moisés, não existia espiritismo na época de Moisés. Existiam os espíritos, mas a palavra espírito não existia. Isso é conversa. Não tinha. Tanto é que Kardec colocou logo na introdução da doutrina, falando sobre isso. Tá certo? Então, vamos lá. Para evitar a confusão inerente, a palavra. Os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo tem acepção bem definida. Tá certo? Dá-lhe outra frase. Dá-lhe outra para aplicá-los à doutrina dos espíritos, fora multiplicar as causas já numerosas da anfibologia. O que é essa palavra? Anfibologia. Vou ler aqui para vocês o que é anfibologia.
Anfibologia. Vamos lá, anfibologia. Aristóteles. Anfibologia, vamos lá. Anfibologia ou ambiguidade. Ambiguidade é a duplicidade de sentido resultante de má disposição das palavras na frase. É a ambiguidade. Quer dizer que eu falo manga o quê? Camisa ou manga de chupar? Depende da frase. Isso é anfibologia. Então já existe espiritualista, existe espiritualismo, então. E aí, a doutrina do espírito fica com que nome? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Todo mundo que é espírita é espiritualista. Ele é materialista, como é que o cara vai ser espírita? Não tem como. Não existe. Simplesmente não dá. Fora multiplicar já a delfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Tá? Lógico. Quem quer que acredite haver em alguma coisa mais do que a matéria é espiritualista. Pois bem, não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos. Eu acredito em vida após a morte. Você vai acreditar no espírito? Não vai, né? São coisas diferentes. Ou não acreditar na existência dos espíritos, ou em suas comunicações com o mundo visível. Conosco, né? No mundo visível. Em vez das palavras espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos referir-nos os termos. A crença aqui, eu estou falando é que tem a doutrina espírita. Os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical e que por isso mesmo apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligível, deixando ao vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Diremos, pois, conclusão, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou se quiserem, espiritistas. Bom, conclusão de tudo que ele está dizendo. A conclusão é uma só, que ele aqui definiu uma palavra nova na época do lançamento deste livro, que não existia, com o nome de espiritismo ou doutrina espírita. E a pessoa que segue a doutrina espírita é espírita ou espiritualista. Lógico. Então vejam bem uma coisa. Kardecismo é porque foi Kardec que codificou, né? As pessoas se confundem a origem com as causas com as origens, então aí chama de Kardec. Não é kardecista, é espírita. E o que ele segue é a doutrina espírita. Ponto. Não tem mais nada que inventa. Quem fala outra coisa está falando errado. Não está sabendo o que está dizendo. Não leu uma página isso aqui. Também tem gente que comenta as coisas sem ler. Não lê nem um prefácio, não lê nada, não lê nem uma orelhazinha de livro e começa a falar coisas que, entendeu? Joga todo mundo no meu balaio e acabou. Então veja bem, espiritismo é específico da doutrina espírita, não existia nada. No tempo de Moisés não tinha, no tempo de Jesus não tinha isso. Tinha os espíritos, mas espírita não existia. É essa a conclusão. Então, as religiões afro são espiritualistas, mas não são espírita. Espírita é pessoa que segue a doutrina espírita. Ponto. Botar todo mundo como, sei lá, como as religiões que tem por aí, que fazem isso, fazem aquilo. Não vou citar nomes aqui porque não vale a pena. Ah, ele é espírita. Não, ele não é espírita. Espírita é quem segue a doutrina. Quem leu aqui, ó, o Livro dos Espíritos, são 5 obras da codificação de Kardec. Né? Mais tarde eu vou falar para vocês aqui. Então, definimos isso. E já conseguimos colocar que o que é o espiritismo. De onde foi criada essa palavra, o que é espírita e espiritualista. Todo espírita é espiritualista, mas todo espiritualista é espírita, porque você tem que crer que os espíritos existem e se comunicam com a gente. É assim. Se acreditar que existe a vida além da morte, tudo bem, mas e daí?
Não disse nada. Eu acredito que tem alma, tem isso, tem aquilo, que a minha alma vai para Deus. Você é espiritualista, você não é espírita. Tá certo? Quem segue isso aqui é que é espírita. Então são 1019 perguntas. E outra coisa que eu recomendo, quem quiser saber o que realmente aconteceu, o que Kardec enfrentou na época de publicar esse livro aqui, foi complicado a época. Quem ajudou muito Kardec foi a mulher dele, a esposa dele. Por causa de grande homem, tem uma grande mulher, né? Isso é a lei geral das coisas, né? Então eu recomendo no Netflix, o filme chamado Kardec. Tem lá, coloca lá, Kardec. Tá? Vocês vão achar a história do que aconteceu na época, o que a igreja fez com ele. Ele era professor e a igreja na França era complicada. Os padres mandavam e desmandavam ali. E era difícil, imagina, e muito dos médios dele eram alunos dele. E a coisa ficou feia pro lado dele, mandaram embora, ele teve que dar aula em casa, entendeu? Com medo, lógico. Kardec era um espírito encarnado, então, e tinha que ter medo, sei lá, se de repente queimava na fogueira. Na época a coisa era feia, o troço pegava feio mesmo para ele. Então, essa é a pequena introdução ao Livro dos Espíritos, são 1019 perguntas. Eu vou ler aqui a última pergunta. É de São Luís, foi escrito por São Luís. Então, pergunta 1019, que é a última. Na verdade, são 1018, que parece que pulou uma aqui. São 1019 e a última pergunta é. Tá meio enrolada aqui a coisa. Meu pai eterno. Ele tá desfazendo já, né? 9.000 é. 1019 perguntas. Ressurreição da carne. Agora eu me enrolei no meio de campo, hein? Solta a folha. 1010. São perguntas, respostas grandes. 1012. 1019. É a última. Poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Essa foi a pergunta de Kardec. O bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominem, porque então farão daí reine o amor e a justiça. Veja bem, foi o que eu disse em princípio, né? A união daqueles que são afins, né? Quem joga vôlei não vai ficar com o cara que joga basquete. São coisas diferentes. Futebol, handball, são coisas diferentes. Natação, como é que fica? Né? As pessoas que são nadadores se juntam aos nadadores lá para nadarem, né? Não vai ficar com um camarada de 2 metros de altura que joga basquete. Não vai. E aí reina o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra. O homem atrairá para a terra, olha só aí. Então tem gente, um espírito bem mais longe do que a terra. Os bons espíritos, e dela afastará os maus. É a história, né? Aquilo que a reunião dos afins expulsa o outro. Estes, porém, não a deixarão, senão quando aí estejam banidos o orgulho na terra, esteja banido o orgulho e o egoísmo. Pois bem, está dito, né? Isso aí foi o Espírito São Luís que respondeu. O chamado São Luís. Tá certo? Então vou ler aqui a última página, as principais obras do codificador. O codificador é o Kardec, né? Chamado codificador. 1857. Esse livro aqui, o Livro dos Espíritos.
O que é o Espiritismo? Ele vem fininho, o que é o Espiritismo? Bem pequeno. O Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá certo? O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, O Céu e o Inferno. Esse é muito bom. Esse livro de Kardec, da codificação. O Céu e o Inferno, o pessoal adora esse livro. É 1864. Desculpe, 1865. E o último, a Gênese. Todo mundo já sabe o que é Gênese, né? Todo mundo sabe o que é Gênese. E em 1890, obras póstumas. Nessa época, Kardec já estava morto. Tá certo? Agradeço a todos a paciência de terem me ouvido. Será que